E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Eu estou bem, espero que vocês estejam também. Mais um vídeo aqui no canal, sem edição, sem nada, sem firula, somente eu. Bem-vindo a mais um Solos Bibos. Você viu que mudou aí a nossa vitrine agora? Então você tem o Solos Bibos, que é somente eu aqui, dando a minha opinião, meu pitaco, minhas ideias, meu cansaço, meu desânimo, minha alegria, minha tristeza, compartilhando com vocês um pouco do que passa nessa cabeça aqui caótica e que está sob o governo do Espírito Santo. É caótica, mas está sob o governo do Espírito Santo com a ajuda do Libérdia. Então é isso, gente, tá? É isso, é o Solos Bibos aqui, não tem edição. Às vezes tem um pouquinho de edição, que não é o caso desse. Esse aqui tá zeradaço de edição. Vocês viram aí na thumb, né, o que eu vou falar aqui nesse vídeo, viram no título também, e você está aqui. Alguns avisos que eu quero dar pra vocês, eu juro que é rapidinho. Primeiro, galera, essa semana ainda vai ficar disponível aqui no canal a nossa imersão sobre o tema Reino de Deus. A gente fez uma semana teológica aqui da Escola Bibotalk de Teologia, e o tema foi o Reino de Deus. Então a gente teve aula de segunda a sexta, né? A gente teve eu, Luiz e Nunes de segunda a quinta. Na sexta a gente encerrou com um BTcast maravilhoso, eu, Cacau Marques, Erlan Toches e Paulo On, falando sobre as parábolas do reino. Tá bem legal essa semana teológica, só que ela vai ficar no ar só mais essa semana. Então corre lá ver que tá disponível aqui no YouTube. Obviamente que o BTcast ele continua no ar, porque ele faz parte da nossa grade de podcast. Toda terça-feira tem um podcast aqui para você aprender mais sobre Bíblia e teologia. Teve ontem, né? Ontem foi terça-feira, teve o BTcast, tá? Inclusive muito legal, falando sobre a arqueologia e a história das mulheres em relação ao cristianismo, tá? Um baita episódio, tá? Afinal, estamos no mês da mulher. Então a gente fez esse episódio, eu nem apareço lá, tá só a Cíntia tocando o barco junto com a Karina, então tá bem legal mesmo, tá aqui disponível, tá no YouTube, tá no Spotify, Deezer e apps de podcast. Encerrado aqui os recados paroquiais deste vídeo, galera, é o seguinte, eu tô escrevendo o meu novo livro solo, que é o que roupa usar para o fim do mundo, né? Lancei em 2021 o Deus que Destrói Sonhos, muito obrigado, né, pelas mais de 600 mil cópias vendidas. Lancei em abril de 2025, eu lancei o Como Se Tornar um Cristão Inútil, lancei em abril de 2025, e ele bateu no final de 2020 a marca de 2025, né? Eu lancei em abril e em dezembro ele bateu a marca de 100 mil exemplares vendidos. Ó, até ganhei uma plaquinha bem bonitinha da minha editora, né? Então, muito obrigado a todos vocês que adquirem os meus livros, né? E que estão esperando o próximo. E eu estou escrevendo o próximo. Vou lançar um novo livro em parceria com o Luiz, aqui do Bibotalk, que vocês conhecem, né? Meu parceiro agora de Bibotalk, meu braço direito no Bibotalk, aqui de gravações e tal. E vão lançar o livro com ele, agora em julho, Igreja Sob Medida, tá bem legal também. E é um livro que eu e ele escrevemos em 4 mãos e tá bem legal mesmo. Mas tem o meu livro solo, que é a continuação de Como Se Tornar um Cristão Inútil, e é o que roupa usar para o fim do mundo. Ele ia ser um capítulo do meu outro livro, né, do Como Se Tornar um Cristão Inútil. Ele ia ser um capítulo, quando eu coloquei o título do capítulo, que roupa usar para o fim do mundo, falei, mano, isso dá um livro. Não, eu tenho muita coisa para explorar aqui nesse assunto. E eu estou pesquisando. Então eu estou numa parte aqui agora que eu quero falar um pouquinho dos escatomaníacos. Ou seja, grupo de cristãos que já existem há muitas décadas, que não podem ver nenhum acontecimento que envolva Israel ou guerras, lua de sangue. E essa semana, né, enfim, é esse grupo de cristãos que tem uma escatologia muito alarmista. É um escatologismo, na verdade. É uma escatologia, né? É um estudo dos fins dos tempos que mais desperta medo do que, de fato, esperança, alegria, sabe, vida devocional. Porque é sempre meio que uma escatologia do cagaço. Ou seja, pena que eu não vou poder usar esse termo no meu livro, escatologia do cagaço. Será que a minha editora deixa? Eu vou colocar, depois eu vou ver se o editor tira. Mas é uma escatologia do cagaço. Ou seja, ninguém termina de ver esses vídeos alarmistas, né? E que eles são uma viagem escatológica. Ninguém termina feliz com a volta de Jesus. Não, termina apreensivo, querendo estocar alimento. E aí que vem o lance que eu quero falar para vocês. Por quê? Eu sou uma pessoa razoavelmente esclarecida. Ainda que escatologia não seja a minha disciplina teológica favorita, né? Eu estou agora me aprofundando nessa disciplina por conta do meu livro. O meu livro não vai ser sobre escatologia em última análise, mas é claro que eu vou permear algumas coisas. Então eu estou pesquisando agora muito sobre os escatomaníacos. Então tem todo um lance já da história da igreja, né? Os escatomaníacos, eles têm uma longa tradição na história da igreja. Aumentou muito depois da Guerra Fria.
E, obviamente, existem até hoje. E, cara, essa semana, ou melhor, a semana passada, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira. E nessa semana que eu gravei o vídeo, foi uma semana muito recheada de coisas. E um prato cheio para os escatomaníacos. Por quê? Porque a gente teve festa do Purim em Israel, lua de sangue, você teve guerra contra o Irã, você tem o Trump, né, mexendo com a geopolítica e um monte de coisa. Então, assim, mano, e aí essa semana eu ia pesquisar coisas um pouco mais antigas. Né? Muita gente falou besteira no período das Olimpíadas, muita gente falou besteira em outubro do ano passado por conta de um asteroide que ia passar aqui perto da Terra, que ia carregar uma mensagem, nada disso se cumpriu e tal, entendeu? Teve a mudança teve o novo Papa, né, que é o oitavo rei de Apocalipse, então eu ia pesquisar umas coisas mais antigas para levar pro meu livro. Cara, eu nem precisei, porque nessa semana eu fui bombardeado por esse tipo de conteúdo alarmista, com escatologia pobre e que foge completamente ao propósito do livro de Apocalipse na Bíblia Sagrada. Eu não vou explorar isso aqui nesse vídeo, tá? Isso eu vou explorar um pouco no primeiro capítulo do meu livro, tá? Já tem vários podcasts aqui tratando de escatologia no próprio Bibotalk, então aqui no YouTube, se você colocar escatologia Bibotalk aqui no YouTube, você vai achar o que a gente já produziu sobre Apocalipse, escatologia, não é o objetivo desse vídeo. O que eu quero falar nesse vídeo? Eu quero falar uma coisa óbvia, afinal eu sou um arauto do óbvio. Cuidado com o seu algoritmo, galera. Cuidado com o seu. Você que frequenta redes sociais, seja grupos no WhatsApp, seja TikTok, seja Instagram, seja lá qual rede social você utilize, cuidado com o algoritmo. Porque essa semana eu fui mergulhado nesse mundo e eu cheguei a pensar, mano, meu Deus, o mundo vai acabar mesmo. Porque a galera fala, né, muito de 2026 e 2027. Uns falam que 2026 é o ano do anticristo, outros só falam que é 2027. E aí, mano, já mistura com uma galera do sobrevivencialismo. Sobrevivencialismo? É isso? Eu não sei falar. Da galera falando de construir bunker mesmo, estocar alimento. Eu vi lá a rainha da estocagem, acho que é o nome. Eu não quero falar o arroba de ninguém, eu não vou falar de nenhum vídeo específico, não vou citar o nome de ninguém, porque eu não quero que isso tenha mais audiência do que já tem, porque eu tô falando, gente, de audiência gigante. Galera construindo bunker, estocando alimento, entendeu? E aí, e o que eu fico de cara é isso. E uma galera tudo citando Bíblia, profecias bíblicas e tal. E é porque é a profecia bíblica, a profecia não sei o que, se cumprindo, tudo. Galera citando, né, a lua de sangue. Toda lua de sangue é a mesma coisa. E a galera vai lá, e o pessoal, isso, Jesus tá voltando. E sempre essa escatologia do cagaço. E, mano, e eu comecei a ficar mal, cara. Porque eu só dava isso no meu Instagram. Paralelo a isso, né? A toda essa escatologia, essa escatomania, esse escatologismo, termo que o Luiz Saião, né, tem ajudado a popularizar, que é uma leitura errada da escatologia. O escatologismo é uma leitura errada do que é a escatologia bíblica e até mesmo o profetismo bíblico, em última análise. Eu comecei a ficar mal, mano, eu comecei a ficar preocupado mesmo. Comecei a ficar preocupado. Comecei a pensar se eu não tenho que pensar em Gente, eu juro pra vocês, mano, será que esse lance de estocar... Não, estocar eu não vou estocar, porque eu nem tenho bunker, mas... Cara, será que eu não tenho que ir na farmácia comprar mais remédio básico, sabe? Porque estão falando até que vai vir uma nova pandemia, né? Até 2027. Então, assim... Porque tá tudo preparado, né? Tá tudo preparado. O governo Trump tá preparando tudo, né? Voltam com o papo do grande reset e tal. É 2026, é 2027, é 2030. Então, assim, cara... Tu começa a ver, e aí em parte eu começo a passar mal, pela distorção do texto bíblico. E sabe o que me dói um pouco mais? É que são vídeos feitos para gerar engajamento na rede social, porque tem gente que começa assim, ó, eu quero te falar 3 coisas que evidenciam a volta iminente de Jesus, e a terceira é a mais importante. Ou seja, isso é gatilho de marketing para te prender no vídeo, tá ligado? E vários fazem isso, tudo em tom alarmista. E é muito engraçado que alguns fala assim, eu não quero, isso aqui não é pra ser em tom alarmista. Eles usam essa expressão, não é pra ser em tom alarmista, mas olha só, não sei o que, não sei o que lá. Não tô dizendo que Jesus vai voltar esse ano, mas os sinais estão aí, papapá. E gente grande, que participa de podcast grande. Mano, o que eu quero dizer é o seguinte, galera, se você cair na bolha do seu algoritmo, e o algoritmo, ele é muito esperto, se você não sabe, como assim algoritmo, gente? A sua rede social, ela tem um algoritmo que trabalha ali pra te apresentar conteúdo. E ela vai te apresentar conteúdo conforme a sua preferência. É isso que eu tô dizendo. Isso é o algoritmo. E o algoritmo é feito para te prender ali na rede social. E como é que o algoritmo sabe que eu gosto? Se você tá rolando o feed do seu Instagram e você parou 3 segundos numa imagem, ele vai te mostrar mais aquilo. Você parou mais de 3 segundos num vídeo, ele vai te mostrar mais aquilo. Entendeu?
E aí, mano, eu entrei nessa bolha essa semana e eu comecei a passar mal. Porque, primeiro, meu, será que é o fim? Eu começo a me questionar, cara, será que a gente tá vivendo o tempo do fim mesmo, conforme essa galera diz? Porque eu acredito que a gente tá no tempo do fim, mas desde que Jesus Cristo foi assunto aos céus. O fim dos tempos já está acontecendo desde quando Jesus subiu em Atos capítulo 1. Mas será que a gente tá no. Será que a gente é a geração do arrebatamento, como essa galera diz? Será? Meu Deus, vai ser agora mesmo. Mano, será que em 2027 vai ser mesmo? Sabe? Será que vai ser? O meu livro vai sair em 2027, provavelmente. Será que eu escrevo esse livro? Tô preocupado agora. Mano, porque o algoritmo começa a bugar a tua cabeça. Então, assim, gente, tome muito cuidado com o seu algoritmo. Porque você pode estar entrando numa bolha. E agora a gente está em tempo de eleição. Muita gente, galera, que hoje em dia está presa porque participou de manifestação política, foi iludida pelo algoritmo, sabia? Ou seja, informações em grupos do WhatsApp, informações de vídeos de influencer aqui. Ô, galera, inclusive muita gente falando de saúde, o que você tem que fazer com a tua saúde. Cuidado, galera, cuidado. Cuidado. A gente se deixa influenciar por influencers. Cuidado, cuidado. Então, assim, muito cuidado com as notícias que você consome, com as teologias que você consome, porque senão você fica doente mesmo, tá? Você fica doente. Eu, inclusive, depois que eu passar essa parte do meu livro, mano, eu vou resetar o algoritmo do meu Instagram, que tem como você fazer, tá? Você vai lá em preferência de conteúdo, eu não sei dizer o caminho exato aqui agora. Cadê o meu celular? Gente, até deixei meu celular longe, porque, nossa, eu quero ficar longe do celular esse final de semana. Mas você tem como resetar o algoritmo do seu Instagram. Porque, cara, não dá, senão você fica doente, gente. Sabe, tem um documentário da Netflix antigo, gente, tem até podcast aqui, que é o Dilema das Redes. A gente fez um podcast com a ABC2, muito legal sobre esse documentário da Netflix. Vai lá ver, cara. Vai lá, o Dilema das Redes. É muito atual isso. E o algoritmo é feito pra te aprisionar, pra te adoecer. E ele pode te adoecer teologicamente, espiritualmente. Tá? Então, assim, gente, na moral, primeiro, frequente uma igreja bíblica que promova estudo da palavra de Deus. Igrejas precisam promover o estudo da palavra de Deus. Comece na sua igreja local a estudar teologia, tá bom? Ah, Biba, minha igreja é boa, mas não tem tanto isso e tal. Então vem estudar teologia comigo, com a minha galera aqui do Bibotal, que a gente tem um curso online nosso, tá? Enfim, não vou fazer muita propaganda disso, porque eu não fiz esse vídeo para fazer propaganda do meu curso, tá bom? Mas a gente tem ali, se quiser, ok. Mas não precisa ser com a gente, pode, enfim... Acompanhe bons canais de Bíblia no YouTube. Sério, tô falando sério. Olha, acompanhe Vitor Fontana, Teologia Saudável. Paulo On, Teologia Saudável. Escola do Discípulo, Teologia Saudável. Entendeu? Vai lá. Guilherme Nunes no Instagram, Teologia Saudável. Só te dando aqui uma galera que a preocupação delas é fazer teologia bíblica na internet. E claro, e o Bibotalk, né? Dá uma chance pra nós aí também. E limpa, galera. Se limpa um pouco, porque senão você adoece. Você adoece espiritualmente se você ficar numa bolha e só consumindo. E, galera, e é viciante, porque o algoritmo é o seguinte, ele sabe o que você tá querendo e ele fica mandando só aquilo. E sabe qual é o problema do algoritmo? E eu encerro o vídeo com isso. Ele não te mostra diversidade de opinião. É sempre a mesma opinião. É sempre a mesma coisa. Mano, e essa galera, tá? E essa galera que fala sobre fim dos tempos, eles falam com convicção, eles falam como se isso fosse realmente teologia bíblica, tá? Então para. Quero indicar pra vocês, tá? Você tá meio sem dinheiro esse mês? Eu vou te indicar um livro de Apocalipse, então, pra você ler. A Thomas Nelson tem uns 3 essenciais, 4 essenciais, tá? Deixa eu ver o que tá na minha mão aqui, peraí, tá? Deixa eu ver o que tá mais fácil aqui. Ah, vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar 2 que estão na mão. 2 livros para você fugir dos escatomaníacos, para você fugir do escatologismo, para você ter uma visão equilibrada de profecia bíblica, de Apocalipse. O primeiro, A Teologia do Apocalipse, do Richard Balkan, tá? Fininho, você lê num final de semana 2. Urgente, se você tá confuso, com medo da volta de Jesus, tem que ler isso aqui, tá? Outro na mesma pegada, Lendo Apocalipse com Responsabilidade, Testemunha e Adoração Insível. 2 livros para você fugir, tá bom? Se quiser comprar na Amazon com o meu link, eu nem vou colocar aqui porque eu não quero dizer que eu usei esse vídeo para vender coisa. Nem vou colocar o meu link da Amazon aqui na descrição, mas se quiser comprar, isso ajuda muito o nosso ministério. Mas sério, rebuta o algoritmo da sua rede social, seja TikTok, Instagram, WhatsApp, saia de alguns grupos, porque senão você fica doente, galera. Na moral, você fica doente.
O mundo, eu não tô negando a violência do mundo. Galera, é isso, tá acontecendo violência a rodo contra a mulher. A rodo. Muita mulher morrendo, apanhando, tá um caos. Eu não quero citar nomes mais fortes aqui pro YouTube não cortar o vídeo. Mas muita violência acontecendo. Eu não tô minimizando a guerra que tá acontecendo. Israel, Irã, Estados Unidos, Europa começando a se envolver ali e tal. Não quero. É feio, é triste e a gente chora com a guerra. Só que o problema é que a galera não faz análise política, né? A galera faz uma análise política barra teológica e é o cumprimento das profecias. E será que é isso mesmo? Então, Vitor Fontana, Paulo On, Escola do Discípulo faz tempo que eu não acompanho, não sei se, eu acho que eles estão produzindo ainda, tá? Mas, ó, Vitor Fontana e Paulo On, teologia bíblica. O Paulo On, muita teologia bíblica. O Vitor Fontana, teologia bíblica com atualidades. 2 canais que eu assisto, recomendo, sabe? Bibotalk aqui, bons livros e principalmente a sua igreja local. E foge um pouquinho. E o que eu sempre digo, você não precisa da rede social para pagar as contas da sua casa. Eu preciso da rede social, lá que eu vendo as minhas coisas, lá que eu me mantenho, né, apareço e tal, e enfim, quero que as pessoas comprem meus livros, os meus cursos, quero que elas ouçam meu podcast. A rede social é o meu ganha-pão. Mas, cara, eu sairia de lá facinho, se eu pudesse. Entendeu? Ah, poder eu posso, né? Mas, enfim, o meu ganha-pão tá ligado à rede social. Mas cada vez mais entendo a Fernanda Witwick, que fica um tempo, fica acho que 10 dias e some 20, porque ela também precisa das redes sociais, né, pra rodar as coisas dela. Mas, ó, igual esse final de semana, né? Eu vou estar soltando esse vídeo na quarta-feira, provavelmente. E eu espero realmente ter conseguido cumprir a promessa que eu fiz pra mim no momento da gravação desse vídeo. Cara, final de semana, fica longe das redes sociais. Você que me acompanha no Instagram, será que eu fiquei longe das redes sociais? Não, Bibo, te acompanhei no final de semana, você tava bem ativo. Não, uma coisinha ou outra a gente posta, né, pra manter rodando ali. Mas vou ficar meio longe mesmo, sabe? Focar mais ali no que importa. É isso, dê uma limpada nos seus algoritmos, dê uma limpada, sabe, nos seus grupos aí de WhatsApp, porque senão você fica só com uma visão, só com uma ideia, e isso te adoece pra caramba. E a gente tá em ano de eleição. Então cuida do teu coração, tá bom? Um beijo.